São mole. Aqui, a história não é escrita com tinta de caneta tinteiro em papel de linho. Aqui, a história é talhada na pedra, escrita com o sangue quente de homens bravos e selada com a traição de quem devia proteger. Muitos de vocês conhecem a lenda. Ousadia de Lampião. A mística de Padre Cícero. Mas tem um capítulo esquecido em 1927, que as pedras da Serra do Araripe ainda choram quando lembram. É a história de um homem que foi traído pelo próprio sangue, abandonado pelos amigos de infância e cercado por 300 soldados sedentos de vingança e saque. Imaginem a cena. Estamos no alto da serra, escondido entre as macambiras. Um homem observava o vale lá embaixo. Ele usava óculos de aros finos, chapéu de couro adornado com moedas de ouro e tinha um olhar que atravessava a alma. Era Virgulino Ferreira da Silva, o capitão Lampião. Dizem que Lampião era o diabo. Mas naquele dia, nas terras de Porteiras, no Ceará, Lampião foi o único homem que enxergou a verdade nua e crua. Ele viu a justiça se vestir de farda para cometer um crime. Ele viu a lei se transformar em bandidagem. Ele viu um coronel, orgulhoso e isolado, decidir que era melhor morrer de pé, com o dedo no gatilho, do que viver de joelhos pedindo clemência. Hoje nós vamos dissecar, minuto a minuto, as 31 horas do massacre das Guaribas. Acomodem-se. Peguem uma cachaça ou um café bem forte, porque a poeira vai subir. Vamos voltar para 1926. Onde a política se decidia na bala. Para entender a morte, a gente precisa entender a vida daquele lugar. Porteiras, uma cidadezinha espremida no sul do Ceará, aninhada no pé da serra. Em 1926, o Brasil vivia a República Velha, a tal política do café com leite. Mas no sertão a política era do coronel e bala. A cidade estava um barril de pólvora. O prefeito-intendente, Franklin Tavares Pinheiro, o Franco Pinheiro, estava de saída. E como urubus rodeando carne fresca, as famílias poderosas começaram a afiar as facas para disputar o osso da sucessão. Não pensem vocês que era uma disputa civilizada, era guerra de clãs. De um lado tínhamos os Amaro, da família Araújo Lima, gente braba, liderada por Joaquim e Napoleão Araújo Lima. Do outro lado, os Cardoso, liderados pelo Coronelzinho. Tinha também os Pinheiro, do primo Antônio da Pissarra. Mas no centro desse tabuleiro de xadrez, banhado a sangue, estava a família Lucena. Conhecidos no sertão pela alcunha de o Chicote. Eram 5 irmãos Lucena que mandavam e desmandavam na região. Kiko, Manuel, João, Pedro e o mais temido, o mais valente, a ponta de lança da família, Francisco Pereira de Lucena, o Chico Chicote. Chico não era político de gabinete, de terno branco e perfume francês. Não. Ele era homem de campo, dono da fazenda Guaribas. Um homem alto, espadaúdo, de voz grossa, que só falava gritando. Dizem que, nos dias de feira em Brejo Santo, ele bebia na bodega de Zé Pitoco até cair, e nessas horas só respeitava o irmão João Chicote. De resto, desafiava padre, juiz, delegado e quem mais aparecesse. Naquela época, a linha entre a lei e o crime era muito fina, quase invisível. Todos aqueles coronéis eram, em segredo, coiteiros de Lampião. Davam abrigo, comida e munição para os cangaceiros em troca de proteção. Os Chicote acusavam os Amaro de serem coiteiros, e os Amaro acusavam o Chicote. Era um jogo de aparências. Mas Chico Chicote tinha um problema maior que a política local. Anos antes, ele tinha matado um homem chamado José Franco de Figueiredo, numa briga por causa de limites de terra. Parecia uma morte comum no sertão, mas não era. José Franco era cunhado de um homem perigoso, Sebastião Juliano, conhecido como Senhor Salviano. Guardem bem esse nome, Senhor Salviano. Salviano era um homem rancoroso, ligado ao poderoso coronel Zé Pereira, de Princesa, na Paraíba. Isso significava que Chico Chicote
estava marcado para morrer não só pelos inimigos do Ceará, mas pelas temidas volantes da Paraíba. Salviano jurou, diante do caixão do cunhado, que um dia veria Chico Chicote sangrar. Ele só precisava da desculpa certa. E a desculpa chegou em janeiro de 1927, vestida de cangaceiro. O ano vira para 1927. As coisas ficaram pretas para Lampião. Depois de tocar o terror em Alagoas, ele entrou no Ceará, fugindo de 3 polícias estaduais: Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Ele estava acuado. E para piorar, seus parentes tinham sido presos em Juazeiro do Norte. O rei do cangaço estava ferido e furioso, buscando refúgio na Chapada do Araripe. Foi aí que a cobra fumou. Foi aí que a trama da morte foi costurada na surdina. Os inimigos de Chico Chicote, a família Amaro e o vingativo senhor Salviano, viram a oportunidade de ouro. Eles sabiam que não conseguiam derrubar Chico na bala limpa. A casa dele era uma fortaleza, seus jagunços eram fiéis e ele tinha o apoio de outros coronéis poderosos, como Isaías Arruda e Antônio Joaquim de Santana. Então, eles apelaram para a mentira. Eles procuraram o tenente José Gonçalves Bezerra, comandante de uma volante cearense. A conversa deve ter sido no pé do ouvido, à luz de lamparina, regada a promessas de dinheiro e poder. A mentira plantada foi a seguinte: tenente, nós temos a informação. Lampião está encurralado. O bando todo está escondido na fazenda Guaribas, protegido por Chico Chicote. Era mentira deslavada. Lampião nem tinha chegado perto das Guaribas ainda, mas era a desculpa perfeita. Sob o pretexto oficial de combater o cangaço, a polícia poderia destruir o rival político dos Amaro e vingar o cunhado de Salviano. Os historiadores e a boca miúda do povo contam que o tenente Bezerra foi subornado, e não foi pouco dinheiro não, porque para mover uma tropa daquele tamanho precisava de muito incentivo. Foi montado um consórcio da morte, dinheiro dos Amaro, ódio de Salviano e a autoridade corrupta do tenente Bezerra. Mas a tragédia de Chico Chicote não começou com a polícia na porta. A tragédia começou dentro da própria casa. Por quê? No sertão, a traição que mais dói tem o mesmo sobrenome que a gente. Vocês devem estar se perguntando, mas Chico não era um dos Chicote? Ele tinha irmãos prefeitos. Kiko era prefeito de Brejo Santo, Manuel era prefeito de Milagres. Ninguém fez nada. Aí entra o detalhe que o diabo gosta. A família estava rachada. E o motivo? Rabo de saia e violência desmedida. Semanas antes desse cerco, um sobrinho de Chico chamado João Gomes de Lucena, filho do prefeito Manuel Chicote, cismou com uma viúva, a Raimunda Simplício. O rapaz queria namorar. A viúva disse não. O moleque, mimado e acostumado a ter tudo, mandou o cabra dele, um tal de Ferrugem, dar uma surra na mulher. Isso no sertão é ofensa grave. Bater em mulher, ainda mais viúva. A mulher, toda machucada, foi reclamar com o prefeito Kiko. Kiko chamou Chico Chicote, que era o braço armado e justiceiro da família, para resolver a situação. Chico, que podia ser bruto, mas tinha seu código de honra, achou aquilo uma covardia sem tamanho. Ele pegou o tal Ferrugem no bairro do Sapo, em Brejo Santo, e aplicou a lei do sertão. Deu uma surra tão grande no capanga, mas tão grande, que o homem morreu no dia seguinte. O irmão Manuel, pai do moleque rejeitado e patrão do Ferrugem, ficou cego de ódio. Ele não viu a justiça feita, ele viu uma afronta. Manuel Chicote telegrafou para o governador do estado, denunciando a violência do próprio irmão. Imaginem isso, um irmão pedindo a cabeça do outro para o governo. O governador, o desembargador Moreira da Rocha, achou estranho e ligou para o outro irmão, Kiko, pedindo confirmação. E o que Kiko fez? Chico Chicote, vendo o circo pegar fogo e querendo salvar a própria pele política, decidiu ficar neutro. Meus amigos, escutem bem o que eu vou dizer. No sertão, quando a polícia bate na porta do teu irmão com 300 fuzis e você diz que é neutro,
Você está puxando o gatilho junto com o soldado. A neutralidade de Kiko foi a sentença de morte de Chico. Chico Chicote estava isolado, sem os irmãos, com a polícia comprada pelos inimigos, com um Lampião rondando a região e com uma volante monstruosa marchando em sua direção. O cenário estava pronto. O palco estava montado para o massacre. E o primeiro ato de violência não seria contra Chico, mas contra um inocente no meio do caminho. O calendário marcava 31 de janeiro de 1927. O ar estava pesado, parado, como se a natureza prendesse a respiração antes do grito. O tenente Bezerra, já com o bolso cheio e a alma vendida, começou a espalhar em Brejo Santo a notícia falsa. Amanhã vamos combater Lampião nas Guaribas. Era a senha. O coronel Lúcio Cardoso, inimigo mortal do Chicote, mandou sua cabroeira vestir a farda da mistura doentia de soldado e jagunço. Enquanto isso, a meia légua dali, no lugar chamado Pé da Serra, Lampião e seu bando estavam acampados. Eles passaram a noite anterior dançando, o sanfoneiro puxando o fole, sem saber que o nome do capitão estava sendo usado para justificar um massacre. Mas Lampião, Lampião, tinha o faro de um lobo. Quando os coiteiros avisaram da movimentação monstra da polícia, ele percebeu na hora que a conta não fechava. Recolhe a tralha, o sanfoneiro toca subindo. Vamos para a Lagoa da Malhada Funda, lá no topo da Chapada, ordenou ele. No caminho da subida, o bando de Lampião passou pelo sítio Salvaterra. O dono era Antônio Gomes Grangeiro. Lembram dele? Aquele que tinha briga de terra com Chico Chicote. Antônio tinha fugido para o mato, com medo de Lampião, mas a esposa dele, Dona Maria Celina, estava lá, tremendo na porteira. Lampião parou o cavalo, olhou para a mulher. Naquele momento, ele não era o monstro que os jornais pintavam. Ele era o estrategista que via o tabuleiro inteiro. Dona, disse ele com a voz calma, eu sei que seu marido é inimigo de Chico Chicote, mas diga a ele que não precisa ter medo de eu não. O perigo não sou eu. O perigo são os bonzinhos da Volantes que vêm logo atrás. Se cuidem com a polícia. Lampião subiu a serra. E a profecia dele se cumpriu com requintes de crueldade. A volante do tenente Bezerra chegou ao sítio Salvaterra logo depois. Eram cerca de 60 praças na vanguarda, fora os jagunços do coronel Cardoso. O tenente perguntou, cadê Lampião? Disseram que tinha subido a serra. Ao invés de perseguir o cangaceiro, o tenente perguntou, onde fica a casa de Antônio Grangeiro? Vejam a ironia macabra. Grangeiro era inimigo de Chico Chicote. Teoricamente, ele estaria do lado da polícia. Mas o tenente Bezerra estava ali guiado pelo ódio do senhor Salviano, aquele da Paraíba. E para Salviano, qualquer um que tivesse relação com a morte do seu cunhado, direta ou indiretamente, tinha que pagar. Os soldados cercaram a casa. Prenderam Antônio Grangeiro, seu sobrinho João Louro Grangeiro e 2 moradores inocentes, Aprígio e Raimundo. Não houve interrogatório, não houve lei. Amarraram os 4 homens, pés e mãos, com cordas de caroá apertadas até cortar a carne. Arrastaram os coitados até uma vereda, logo depois de uma capelinha na subida da serra. Lá no alto, Lampião ainda ouvia o som da sanfona tocando Mulher Rendeira. Lá embaixo, o som era de choro e ranger de dentes. O cabo João Joaquim de Moura, vulgo João da Conceição, um carniceiro que desonrava a farda que vestia, sacou a faca. Ali, no meio do mato, ele degolou os 4 prisioneiros. Degolou, como se fossem reses no matadouro. Depois, amontoaram os corpos, cobriram com galhos secos e folhas e tocaram fogo. A fumaça preta subiu aos céus. Era o sinal. A justiça tinha chegado no Cariri e ela não queria prender ninguém. Ela queria sangue. Feito o serviço sujo, a tropa limpou as facas e seguiu marcha para o prêmio principal, a Fazenda Guaribas. Ei,
Espera um pouco. Segura o rifle aí. A gente está na porta da fazenda Guaribas. O cerco vai começar agora e vai durar 31 horas de chumbo quente. Mas antes de eu te contar como um homem só segurou um exército, eu preciso fazer um trato com você. Trazer essa história à tona, com todos esses nomes, datas e detalhes que os livros de escola escondem, dá um trabalho desgraçado. A gente aqui é que nem o bando de Lampião. Precisa de gente fiel para continuar a caminhada nesse sertão bravo que é a internet. Então, meu consagrado, não seja um neutro nessa história. Deixa o teu like aí embaixo agora. O teu like é a água no nosso cantil, é a munição no nosso bornal. Se você quer que o Brasil conheça a sua verdadeira história, se inscreve no canal e ativa o sino. Faça parte do nosso bando. Fez isso? Tá inscrito? Então respira fundo, porque o primeiro tiro vai ser disparado agora e vai ser pelas costas. Era manhã de 1º de fevereiro de 1927, dia de festa, dia de Nossa Senhora das Candeias. Na fazenda Guaribas, o cheiro era de café e carne fresca. Tinham matado 2 porcos. Dona Geracina e a filha Zefinha estavam na cozinha. Zefinha estava radiante, com o casamento marcado, o enxoval pronto guardado no baú, sonhando com o futuro. Chico Chicote estava no alpendre, tranquilo, cortando manivas de macaxeira para o plantio. De repente, surge na estrada, no meio do cafezal, a figura de Antônio Marrocos de Carvalho. Marrocos era fiscal da prefeitura, mais que isso, era amigo pessoal de Chico Chicote. Ele vinha caminhando na frente de um batalhão, com a cara de quem carrega a morte. A polícia tinha pegado ele em casa e obrigado a servir de escudo humano e guia. Uma das trabalhadoras colhendo café viu e gritou para tranquilizar a casa. É ninguém não, gente. É o Nego Marrocos, amigo do patrão. Chico levantou a cabeça, sorrindo para receber o amigo. Nesse exato segundo, o tenente Veríssimo Alves Gondim, o segundo em comando na volante, sacou o revólver. Sem aviso, sem honra. Ele disparou nas costas de Antônio Marrocos. O amigo de Chico caiu morto na porta da casa. Foi o sinal da traição. O abre-alas do inferno. Chico Chicote não hesitou. O instinto de guerreiro falou mais alto que o susto. Peguem os rifles! Tranquem as portas! É traição! Gritou ele, a voz trovejando no alpendre. A volante tocou a corneta. O corneteiro, um soldado chamado Louro, estufou o peito para tocar o avançar. Não conseguiu terminar a nota. O cabra, Sebastião Cancão, morador fiel de Chico, enfiou uma bala na testa do corneteiro. O soldado caiu morto. O tiroteio começou ensurdecedor. Imaginem a cena, meus amigos. A Casa das Guaribas era uma fortaleza. Paredes de tijolo dobrado, quase meio metro de largura. Chico tinha construído aquilo já esperando esse dia. A casa tinha torneiras, buracos nas paredes feitos estrategicamente para enfiar o cano do rifle e atirar sem se expor. Mas a matemática era cruel. Do lado de fora, 300 homens, policiais do Ceará, reforços chegando, jagunços do Coronel Cardoso e do Senhor Salviano, metralhadoras, fuzis Mauser, do lado de dentro, Chico Chicote, seu filho Vicente, 2 moradores, Mané Caipora e Sebastião Cancão. E as mulheres. E aqui eu tiro meu chapéu de couro, porque Dona Geracina e a menina Zefinha não correram para chorar debaixo da cama. No meio da fumaça, com as balas arrancando lascas das paredes, essas mulheres viraram a alma da resistência. Enquanto os homens atiravam, elas recarregavam as armas. Elas molhavam panos em bacias d'água e passavam nos canos dos rifles, que ficavam vermelhos de tanto cuspir fogo. Lá no alto da Chapada do Araripe, o som do combate chegava como um trovão contínuo. O cangaceiro mergulhão, sangue quente, ouviu e correu para Lampião. Capitão, o pau tá quebrando nas Guaribas, é tiro demais, estão atacando o Coronel Chico, vamos descer, vamos dar uma retaguarda neles? Se a gente pegar a polícia pelas costas, faz um estrago. Lampião parou, ajeitou os óculos, ele olhou para a fumaça preta lá embaixo. Ele sabia que Chico era seu coiteiro, sabia que era amigo,
Mas Lampião era, antes de tudo, um sobrevivente e um político do cangaço. Tu é besta, mergulhão, respondeu o capitão, frio como gelo. Tu acha que eu tenho pouca intriga para me meter na briga dos outros? Aquilo lá não é volante caçando cangaceiro, aquilo é acerto de conta de coronel. É política suja. Se a gente descer, a gente vira bucha de canhão e ainda dá a desculpa que eles queriam. Lampião recusou o combate. E ao fazer isso, ele desmascarou a farsa. Se Lampião não estava lá, contra quem a polícia estava atirando com tanta raiva? Contra uma família. Lá embaixo, a esperança de socorro morria a cada hora. O genro de Chico, Sr. Miranda, que estava fora da casa, correu desesperado para a vila de Porteiras. Reuniu voluntários, foi até o destacamento policial local pedir ajuda ao sargento Alfredo. Sargento, estão matando meu sogro. É a volante, mas é injusto. Nos ajude. O sargento cruzou os braços. Sem ordem superior, eu não movo uma palha. E ordem, meu amigo, é para deixar matar. Um cabo chamado José Cesário ainda tentou ir com um grupo de voluntários, mas quando ouviu o pipocar das balas de fuzil, o medo falou mais alto. O cabo fugiu, abandonando o bornal de munição no meio do caminho. O cerco se fechou. Eram 4 horas da tarde. Chegaram mais volantes. Forças de Pernambuco, comandadas por Manuel Neto, o maior inimigo de Lampião, e Arlindo Rocha. Forças da Paraíba, trazidas pelo senhor Salviano. Eram mais de 300 contra 5. Eram tiros no telhado, nas janelas, nas portas. Chico Chicote sabia que não ia sair vivo dali, mas ele tinha uma decisão a tomar. Como ele iria morrer? E ele decidiu que ia dar trabalho. Muito trabalho. A noite caiu nas guaribas, mas ninguém dormiu. A escuridão só servia para esconder os covardes e ressaltar o brilho da pólvora. Chico Chicote, entrincheirado na sala, olhava para a família. Estavam todos sujos de fuligem, cansados, os ouvidos zumbindo. Enquanto as balas comiam a parede de tijolo, o telefone tocou longe dali, na cidade de Brejo Santo. Era o coronel Isaías Arruda, prefeito de Missão Velha e amigo de Chico. Ele ligou para Kiko Chicote, o irmão do nosso herói. Kiko, disse Isaías, eu tenho homens prontos, tenho uma cabroeira armada. Se você der a ordem, a gente entra nas guaribas e pega essa volante pelas costas. A gente salva teu irmão. O mesmo oferecimento veio do coronel Pedro Velhinho, de Milagres. Todos queriam ajudar. Mas Kiko Chicote, com o medo gelando a espinha e a política sujando a honra, respondeu: não, eu não dou um passo. Deixem como está. Lá dentro da casa, Chico percebeu que o socorro não viria. Ele chamou o filho Vicente e os 2 moradores. A hora é agora, disse Chico. Quem quiser fugir, aproveite a escuridão. Eu não posso ir, tenho que cuidar de Geracina e Zefinha. Mas vocês, salvem-se. O cabra Sebastião Cancão, esperto como uma raposa, aceitou. Mas não para fugir de medo. Ele pulou a janela, rastejou pelo mato em zigue-zague e se escondeu na retaguarda. Passou o resto da noite atirando na polícia pelo lado de fora, sozinho, criando confusão nas linhas inimigas. Mas Mané Caipora, o simples Mané Caipora, olhou para o patrão e disse a frase que vale mais que qualquer medalha. Seu Chico, eu nunca lhe desobedeci na vida, mas hoje eu não vou. Eu sempre disse que onde encontrarem o seu corpo, encontram o meu junto. Eu fico. Vicente, o filho, também bateu o pé. Ficou. A madrugada avançava e a casa começava a ceder. Havia rombos enormes nas paredes. A sede era uma tortura. A poeira de tijolo secava a garganta. A jovem Zefinha, a noiva, vendo o pai exausto, pegou uma caneca. Vou buscar água, painho. Quando ela cruzou a porta da cozinha, pá! Uma bala de fuzil atravessou a perna da moça. O sangue jorrou no chão, onde ela deveria dançar sua valsa de casamento dias depois. Dona Geracina largou o rifle para acudir a filha. Chico sentiu o golpe na alma, mas não podia parar de atirar. Pouco depois,
O próprio Chico foi atingido. Um tiro estraçalhou sua mão esquerda. A mão que segurava o cano do rifle estava inútil. Ele amarrou um pano, mordeu os lábios de dor e continuou atirando apenas com a mão direita, apoiando a arma no parapeito da janela. Vendo a irmã sangrando e o pai ferido, Vicente tentou um ato desesperado. Ele saiu pelos fundos, tentando romper o cerco para buscar ajuda médica ou divina. Correu pela plantação, mas a lua traiu seus passos. Foi visto. Levou um tiro na coxa esquerda. Caiu. Os soldados avançaram sobre ele como lobos. Reconheceram o rapaz. "Mata! É filho do Chicote!" gritou um jagunço do senhor Salviano. Mas um oficial interveio. "Não! O prêmio é o pai. Deixa o garoto sangrar aí, mas não mata." Vicente foi preso, arrastado e jogado num canto, obrigado a ouvir o massacre da sua família sem poder fazer nada. O sol nasceu no dia 2 de fevereiro de 1927. O tiroteio já durava mais de 24 horas. Às 8 da manhã, o valente Mané Caipora cumpriu sua promessa. Foi atingido mortalmente. Caiu ao lado do patrão. Chico Chicote estava sozinho. Mão estourada. Um tiro de raspão no maxilar que lhe impedia de falar direito. Fome, sede, exaustão. Mas a rendição... Essa palavra não existia no dicionário dele. Alguns soldados conseguiram subir no telhado. Outros se entrincheiraram na calçada alta da casa. Atiravam para dentro como quem atira em toca de tatu. Meio-dia. Outro tiro atinge Chico. 2 da tarde. 31 horas de combate. Uma bala de grosso calibre atinge o tórax do coronel. O impacto foi brutal. Mas escutem bem, meus amigos. Escutem para contar aos seus netos. Chico Chicote não caiu de costas. Ele não caiu de bruços. Sentindo a morte chegar, ele usou a parede como apoio. Ele dobrou os joelhos. Ele se ajoelhou, encostou as costas na parede e manteve o rifle apontado para a porta. O coração parou. O sangue parou de correr. Mas o corpo ficou lá, rijo, de joelhos, em posição de tiro, um monumento de carne e osso à bravura sertaneja. Dona Geracina, vendo o marido imóvel, gritou com a voz rouca de choro. "Acabou! Ele está morto! Pelo amor de Deus, parem!" O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o tiroteio. Os soldados, desconfiados, fizeram um buraco na parede. Viram Chico de joelhos. Atiraram mais uma vez só para garantir. O corpo não se moveu. Então, eles entraram. E aí, a gloriosa polícia se transformou num bando de saqueadores vulgares. Eles não respeitaram a viúva chorando sobre o corpo. Eles não respeitaram a filha baleada. Eles reviraram as gavetas, roubaram joias, roubaram as redes de dormir, acharam um pacote com 11 contos de réis, uma fortuna na época, que sumiu nos bolsos dos oficiais. Mas a maior vergonha, a maior baixeza, foi com Zefinha. Eles abriram o baú do enxoval, tiraram de lá os cortes de tecido, sedas, rendas e o vestido de noiva, aquele branco imaculado. Os soldados, rindo como hienas, rasgaram o vestido em tiras. Amarraram os pedaços de pano nos pescoços suados, fizeram faixas e saíram desfilando, fantasiados com o sonho destruído de uma moça. Voltaram para Brejo Santo fazendo pândega, bêbados de vitória e de cachaça. E o senhor Salviano, o homem que começou tudo lá na Paraíba? Ele entrou no quarto, viu seu inimigo morto, mas a morte não era suficiente para o ódio dele. Ele sacou o punhal. Caminhou até o cadáver de Chico Chicote e, com força, cravou a lâmina na axila esquerda do morto. Era a assinatura dele. A mesma facada que Chico tinha dado no cunhado dele anos antes. Vingança covarde sobre um corpo que já não podia se defender. Para limpar a sujeira e justificar a matança de uma família e a destruição de uma casa, o tenente Bezerra apareceu com um papel na mão. "Olhem aqui!" dizia ele. "Encontrei no bolso de Chico Chicote uma carta de Lampião marcando encontro com ele." Ninguém acreditou. O povo do Cariri sabia ler os sinais.
A carta era grosseira, falsa, forjada. Lampião estava a léguas de distância, assistindo tudo do alto da serra, de mãos limpas naquele episódio. O cangaceiro, ironicamente, saiu dessa história com mais honra que o tenente. Chico Chicote foi enterrado. A Casa das Guaribas virou ruína. Mas a memória é teimosa. O narrador se levanta da cadeira. Ele pega o chapéu e caminha para perto da câmera, o rosto iluminado pela última brasa. Chico Chicote não era santo. Era homem do seu tempo, violento e duro. Mas morreu defendendo o que era seu, traído pela lei e abandonado pelo sangue. E como dizem os versos do cordel que o vento espalhou pelo Nordeste, 31 horas de bala, a serra toda escutou 300 contra um homem, a covardia reinou, a polícia virou bicho e a justiça se acabou. Rasgaram o véu da noiva, mancharam o chão de encarnado, mas Chico morreu de pé, valente e afortunado, pois quem morre defendendo o seu nunca será derrotado. Se esse caos mexeu com você, compartilhe. A história do Brasil é feita de sangue, suor e pólvora, e a gente não pode deixar a poeira cobrir a verdade. Até a próxima fogueira, meu bando.